A esclerose lateral amiotrófica, na maior parte das vezes, não é uma doença genética. Ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso, envolvendo muito o neurônio motor, né, que é o neurônio responsável pelo movimento, pela deglutição, pela respiração. E ela existem formas genéticas de ela, né, de esclerose lateral amiotrófica. Em geral, as formas genéticas começam numa idade mais precoce, às vezes com 30 anos de idade, 40 anos de idade, enquanto que as formas não genéticas, que são as mais comuns, começam depois dos 50 anos de idade. E assim, o tratamento de ela, existem medicações aprovadas, né? Só que o impacto dessas medicações é o impacto de prolongar a sobrevida do paciente, mas não de curar a doença. Tentaram fazer transplante de medula óssea para a esclerose lateral amiotrófica, mas os resultados não foram tão favoráveis assim. E uma esperança que vem surgindo é o transplante de células-tronco, né? Mas ainda está numa fase bem experimental. Existem alguns trabalhos agora, inclusive fora do país, em que eles têm alguns grupos que estão fazendo transplante de células-tronco para poder recuperar os neurônios motores que estão morrendo, né? E que os estudos parecem promissores, mas que estão entrando na fase 3, né? Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é por que os estudos demoram tanto. Por serem doenças raras, você tem que agrupar o número de pacientes. E justamente por serem raros e serem terapias complexas, você tem que ter segurança que a terapia também não vai ter risco para aquele paciente. Então, em geral, os estudos são divididos em fase 1, 2, 3 e a fase 4, né? A fase 1 é uma fase em que você tenta avaliar se aquela terapia ela pode, digamos, no indivíduo sadio, se ela pode provocar algum problema no indivíduo sadio. Então você estuda os indivíduos com a doença e os indivíduos sem a doença, um grupo pequeno ainda, para ver o que ela pode trazer de efeito colateral. Na fase 2, você tenta avaliar pacientes que têm a doença mesmo e ver se esses pacientes com a doença, usando aquela terapia durante um período, se aquela terapia não provoca a longo prazo mais algum efeito colateral neles e se há algum tipo de benefício clínico. Mas a primeira pergunta é que ela não faça mal. Certo? E quando chega na fase 3, que eu digo que é a hora do vamos ver, é quando você cria dois grupos, né? Um grupo que está usando mesmo, por exemplo, um remédio, e um grupo que tem a doença e que não está usando o remédio. Só que um grupo não sabe o que está usando. Por que isso tem que ser feito? Parece até cruel isso, né? Mas existe uma coisa chamada efeito placebo, que é o fato de que se você acreditar muito que uma coisa funciona, você realmente melhora. Então, a chamada pílula de açúcar, né, pode muitas vezes ter mais efeito do que um remédio que você investiu dólares e rios de dinheiro e que se descobriu que a pílula de açúcar, o placebo, funcionou mais do que o remédio. Por quê? Porque esse fator de você querer acreditar que algo funciona realmente tem um efeito muito grande no corpo humano. Então, na prática, para você poder neutralizar esse efeito, nem o médico, nem o paciente sabe quem está tomando o remédio e quem não está tomando o remédio. Porque no final, quando você abre o cego, que a gente chama, né, que a fase 3 em geral tem essa fase do cego, quando você abre o cego, você vai saber quem no final melhorou e quem não melhorou, e se quem melhorou era quem realmente estava tomando o remédio. Essa é a fase 3. E se a fase 3 prova estatisticamente que houve benefício para o paciente, aí você pode pedir para esse remédio ser aprovado pelo FDA, por exemplo, né, que é o órgão que regula isso nos Estados Unidos, pela Anvisa no Brasil, pela União Europeia de Medicação, e aí quando esses órgãos públicos aprovam a terapia, essa terapia ela pode ser disponível naquele país. Mas só disponível não quer dizer que o governo vai fornecer essa terapia. Então tem muita terapia que a Anvisa aprovou já, que já é aprovada na Europa e nos Estados Unidos, mas que não tem acesso ao público. Entendeu? Que às vezes os pacientes têm que entrar por demanda judicial para conseguir aquele remédio. Eu tento muito dizer que, antigamente eu sempre falava que eles tinham que estar preparados para a guerra, né? Porque isso é uma batalha. Mas aí eu tentei modificar um pouco isso, porque na realidade a guerra sempre implica que você vai ter vencedores e perdedores, né? Eu acho que numa jornada como essa não há vencedor nem perdedor, né? Eu acho que a ideia é muito mais de que é uma trajetória, é um caminho a ser vivenciado, né? Não vou nem enfrentar, falar vivenciado mesmo. E que, assim, às vezes não é o caminho que você escolheu, nem a jornada que você pretendia ter, mas que, de uma forma ou de outra, sua vida já está modificada por isso. E que, às vezes, a gente precisa mesmo crescer junto com isso. Eu já vi pais que, por exemplo, eu ficava extremamente preocupado, eu falava, nossa, eles não conseguem trocar a fralda da criança. Quanto mais enfrentar o dia a dia de ter uma criança com uma doença rara. Mas que depois de 6, 7 meses, de um ano, eles estão completamente modificados e eu acho que para melhor. Entendeu? Eles amadureceram bastante e compreenderam e se no primeiro momento eles viram tudo como um fardo, no segundo momento eles cresceram com aquilo. Entendeu? Eu acho que não há conselho melhor do que o amor mesmo, entendeu? Descobrir esse amor que você tem e o amor por aquilo que é diferente. Assim, é muito fácil amar um filho que é parecido com você.
entendeu? Que agrega todos os seus sonhos. É muito difícil amar uma criança que nunca vai poder andar, por exemplo, que nunca vai poder falar seu nome, que nunca vai poder te abraçar, que vai ser um bebê a vida toda. Mas é aí que você descobre que o amor realmente ele não tem barreiras, né? E que vence todas as limitações físicas e neurológicas que possam existir.